Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje com conteúdo um pouco diferente na FBTV. Vamos de análise no vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre Santos e sobre Fluminense, que entraram em campo na noite de ontem e tiveram resultados muito diferentes, né? Enquanto o Santos se classificou para a semifinal da Libertadores da América com uma atuação avassaladora para cima do Grêmio, uma das equipes mais fortes do país, o Fluminense entrou em campo e perdeu para o Atlético Goianiense, um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, e está vendo a sua briga pela Libertadores ficar cada vez mais complicada, principalmente após a saída de Odair Helma. Mas no vídeo de hoje não vamos falar tanto do campo e bola, claro que vamos falar sobre as atuações das duas equipes na noite de ontem, mas a análise vai ser um pouco mais profunda, porque Santos e Fluminense, duas equipes com poderio financeiro tão parecido, com problemas extracampo tão parecidos, com categorias de base tão fortes, né? O Fluminense e o Santos são conhecidos por equipes que revelam muitos atletas de muita qualidade, têm propostas de jogo, né? Principalmente em relação à montagem de elenco, aproveitamento de jovens tão diferentes um do outro. Mas antes de eu começar a nossa análise, pedindo sempre para você se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo para ajudar o meu conteúdo a se distribuir organicamente pelo YouTube, e claro, pegar o link do vídeo e mandar para os amigos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, porque isso ajuda muito a FBTV a continuar crescendo. Beleza, pessoal? Bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Como sempre faço aqui na FBTV, eu não consigo ficar sem trazer os númerozinhos para vocês. Então vou começar com a nossa artezinha do vídeo de hoje, com os números de Santos na partida contra o Grêmio e números do Fluminense na partida contra o Atlético Goianiense ontem, passando aí para vocês já na tela, para a gente analisar um pouquinho a diferença de rendimento das duas equipes no jogo de ontem, né? O Santos comandado pelo Cuca e o Fluminense comandado, não mais interinamente, né? Até fevereiro é o técnico do Fluminense, pelo Marcão. Bem, pessoal, vamos começar vendo os números do Santos. Lembrando, né? O Santos jogou contra o Grêmio e o Fluminense contra o Atlético Goianiense, assim, uma diferença considerável no nível dos adversários. E vamos lá os números. O Santos com metade da posse da bola que o Fluminense teve, né? 30% de posse de bola contra o Grêmio. Santos fez um gol com 11 segundos de jogo, já tinha uma vantagem no placar no jogo de ida, então não precisou tanto ter a posse da bola. 30% de posse de bola, mas vejam, 17 finalizações, mais que o triplo do que o Fluminense deu contra o Atlético Goianiense, né, apenas 5. Sofreu 14 arremates contra o seu gol, um pouco mais do que o Fluminense contra o Goianiense, mas jogou contra uma equipe mais forte, que precisava do resultado durante mais de 90 minutos de jogo, né, então natural que sofresse mais ataques do Grêmio. O Santos criou 6 boas chances de gol, né? 6 chances claras de gol, o Fluminense apenas uma durante toda a partida. As duas equipes sofreram 3 chances claras de gol, né? O Santos tomou um gol, uma delas foi a cabeçada do Tassiano. O Fluminense tomou 2, foram 2 das 3 chances claras de gol, mas repito, mais uma vez, né? O Santos jogou contra uma equipe que precisava buscar o resultado, uma equipe forte tecnicamente. O Fluminense enfrentou o Goianiense, que jogou mais de 45 minutos, já com a vantagem no placar. É uma equipe, convenhamos, nem se compara com o poderio financeiro, né, e técnico do Grêmio. E aqui também uma das diferenças mais gritantes entre as duas equipes, né? O Santos com uma média de idade, considerando os atletas que começaram a partida ontem, de 24,2 anos, né, praticamente 24 anos de idade, a média da equipe do Santos, e o Fluminense com uma equipe bem envelhecida, 28,5 anos com os atletas que estiveram em campo ontem contra o Atlético Goianiense. E você analisando assim a proposta de jogo das suas equipes, essa última informação da média de idade, eu acho que nos ajuda muito a entender o que aconteceu dentro de campo, né? O Santos, você viu, claro que fazer um gol com 11 segundos faz muita diferença, mas foi um gol com marcação-pressão logo na saída do meio de campo. O Santos subiu as suas linhas, forçou o erro de passe do Jean-Pierre e o jovem Caio Jorge abriu o placar. Nos 5 minutos seguintes, você já viu o Santos criar mais 2 boas situações de gol, uma com o Marinho, logo no lance seguinte, outra com o Matheus Henrique, foi sair numa saída de bola de tiro de meta. O Santos marcou pressão, recuperou quase a bola dentro da área e criou uma situação de perigo, não chegou a virar uma finalização, mas levou, assim, aflição para os torcedores do Grêmio. E no segundo gol do Santos, alguns minutos depois, você já percebe um grande poder de contra-ataque. Em 10 segundos, ali o Santos consegue recuperar a bola, acelerar e criar uma chance clara de gol para o Marinho ampliar o placar. Então você conseguia ver um Santos que alternava entre marcação, pressão, força para atacar o Grêmio na saída de bola, recuperar a bola próxima do gol, e em momentos que precisava recuar,
saída em velocidade, com muito pulmão dos seus jovens jogadores. O Marinho, um jogador tecnicamente mais acima da média, com poder de conclusão. Já em Goiânia, toda essa intensidade que a gente viu no Santos para alternar entre contra-ataques e marcação-pressão, o Fluminense não conseguiu fazer contra o Dragão, muito por causa das opções do treinador, muito também pela montagem do elenco do Fluminense, que é uma questão que a gente vai abordar já no vídeo de hoje, né? O Fluminense não tinha aquele pulmão nos jogadores da frente para exercer uma marcação-pressão e também não conseguia percorrer o campo todo, seja na sua saída de bola, lá no tiro de meta, não conseguia ter mobilidade no meio de campo, lançamentos para explorar o espaço vazio nas costas da defesa, porque não tinha velocidade, e também nos raros momentos que teve oportunidade de ter um contra-ataque a seu favor contra o Goianiense, principalmente no primeiro tempo, também não tinha velocidade nos homens da frente. Marcos Paulo, que é até um jovem, mas não é um jogador de velocidade, Fred, Nenê, com quase 40 anos cada um, não conseguiam puxar contra-ataques. A gente até viu uns 2 lances seguidos, entre 20 e 30 minutos do primeiro tempo, que o Fluminense teve campo para percorrer, mas claramente faltou perna para os seus homens de ataque. E essa é a questão principal do vídeo de hoje. A gente olha os dois elencos, né, Fluminense e Santos, a gente pode até entrar no site do Transfermarkt, por exemplo, e você vê, pô, Felipe, mas o valor de mercado do elenco do Santos é muito maior que o do Fluminense. O Santos está avaliado em 55 milhões de euros, o seu elenco, pelo Transfermarkt, e o Fluminense está avaliado em 38 milhões de euros, mesmo sendo equipes com poderio financeiro hoje bem parecidos. Mas aí você adentra mais a observação do elenco das duas equipes e você começa a chegar em alguns pontos que fazem muita diferença, né? O Santos, dentro do seu plantel, tem apenas 4 jogadores com 30 anos de idade ou mais. Já o Fluminense tem 8 jogadores nessa condição, né? Então a tendência é jogadores com mais idade terem um valor de mercado menor. Assim, eu não estou falando que não tem que ter jogador experiente, né, com 30 anos ou mais. Eles são muito importantes para encorpar elencos jovens. O Fluminense, ano passado, por exemplo, tinha o plantel mais novo do Brasileirão e também teve dificuldade. Você tem que conseguir mesclar, né, ter jogadores experientes e jogadores jovens. Mas também não adianta você fazer como o Fluminense fez ontem, com 28,5 anos, né, de idade média, e colocar para jogar, porque não vai dar certo. E principalmente você botando todos eles quase no mesmo setor do campo, que é o meio-ataque do time, ali no coração do time, dificultando muito. Ainda entrando nessa análise de mercado, você pode falar, mas o Santos tem mais dinheiro que o Fluminense para contratar, consegue colocar jovens de mais talento. Bem, essa informação também não é verídica. Se você olhar pelo próprio Transfermarkt, você vê que o Santos nessa temporada gastou apenas 250 mil euros para reforçar o seu elenco, que foi a bagatela que a equipe santista usou para fazer o empréstimo do zagueiro Luan Pérez junto ao futebol belga. Já o Fluminense gastou aproximadamente 2,5 milhões de euros. O Fluminense gastou para reforçar o seu elenco nesse ano com as contratações de Michel Araújo e Fernando Pacheco, sem contar com as renovações de contrato, né, de equipe de jogadores que estavam emprestados, Nino, e o lateral direito Gilberto, que até já saiu do Fluminense. Então o Fluminense gastou mais que o Santos e, mesmo assim, optou por montar um elenco mais envelhecido e com uma folha salarial bem parecida. Acredito que os dois times não tenham muita discrepância nesse sentido. Beleza, pessoal? Pô, Felipe, mas você está sempre pegando muito pesado. Não se faz futebol hoje sem dinheiro, é muito difícil. Realmente eu concordo que a discrepância financeira nos tempos atuais no futebol brasileiro tem crescido um pouquinho. Tem alguns times que realmente têm muito mais condição de fazer um futebol melhor do que outros. Pega o Palmeiras, o próprio Grêmio, o Flamengo. Eles têm muito mais condição de montar um elenco mais qualificado que o Fluminense e o próprio Santos. Mas você vê, principalmente no Santos, que é uma equipe que está sempre tida como um patinho feio do futebol brasileiro, mas todo ano está lá em cima, né? Ano passado foi vice-campeão brasileiro no torneio de pontos corridos, que é uma coisa bem difícil quando você tem uma discrepância financeira, e esse ano já está entre as 4 melhores equipes da América. Aí você compara com o Fluminense, né, que é uma equipe que também tem dificuldades financeiras, lembrando que o Santos, por exemplo, até outro dia não podia nem inscrever jogadores. Esse ano também teve desmanche no elenco, assim como o Fluminense teve, perdeu o goleiro Everson no meio do campeonato, perdeu o Eduardo Sacha, perdeu por lesão o Carlos Sanches, perdeu na virada do ano o seu treinador, que era a grande peça do time. Então são duas equipes que têm assim, um cenário, um roteiro bem parecido. Mas aí como é que o Santos monta o seu elenco? Ele pega a sua categoria de base, que é repleta de grandíssimos talentos, e coloca ele junto com uma peça ou outra mais experiente, com o Carlos Sanches, com o Soteldo, com o Marinho. O Soteldo nem é um jogador experiente, ele era um jogador jovem, mas é um jogador que o Santos precisou gastar um dinheiro a mais
para colocar ali. E você olha o elenco do Santos, você tirando esses 3 nomes, você não vê assim grandes peças, tecnicamente, jogadores que o Santos tenha que gastar um grande dinheiro. O próprio Marinho, ele veio no ano passado no contexto em baixa do Grêmio. Não sei se, por exemplo, o Fluminense não seria um clube que, hoje em dia não, mas em 2019, também teria condição de contratar um jogador como o Marinho, por exemplo. Mas você pega esse, você vai pro Fluminense, onde o Fluminense usou a sua bala de prata, né, que é o seu maior recurso financeiro para contratar jogadores. Fez as 2 apostas nos sul-americanos, é verdade, Fernando Pacheco e Michel Araújo, beleza. Eu acho que por mais que o peruano não venha rendendo, acho que todo mundo considera como assim, apostas razoáveis feitas pelo Fluminense. Agora você vai olhar o resto do plantel do Fluminense, onde são os jogadores que ganham mais, né? As peças principais financeiramente falando do elenco do Fluminense. Vou citar aqui jogadores que estão no plantel, passaram o ano inteiro no clube e ganham aproximadamente ou mais que R$200 mil. Goleiro Muriel, o zagueiro Digão, que saiu essa semana, lateral esquerdo Egídio, volante Henrique, que é verdade, saiu lá no início do ano, mas passou uns 4 meses no Fluminense, volante Hudson, Nenê, Paulo Henrique Ganso, atacante Luca, Fred. Falei praticamente todos os jogadores do elenco do Fluminense que tem 30 anos ou mais. E esses são os caras mais bem remunerados do elenco do Fluminense. Aí você percebe nessa observação que eu dei a diferença gritante, né, entre a formação do elenco do Fluminense e do Santos. Vocês não acham que, por exemplo, o Fluminense, com a remuneração que ele dá para Fred, Luca, Egídio, Hudson, ele não conseguiria ter 2 jogadores no elenco, como Soteldo e Marinho, por exemplo, e rechear esses caras com atletas jovens, como Martinelli, como Calegari na lateral direita, o Marcos Paulo, o Evanilson, que já saiu, o Dodi, que também já saiu, entre outros atletas. Então, eu acho que é aí que está a grande diferença. É claro que fazer futebol com menos dinheiro é difícil, mas se você não potencializar o pouco dinheiro que você tem, fica mais difícil ainda. Enquanto uma equipe que sofre do mesmo problema financeiro que o Fluminense recheia a sua base com 2, 3, 4 peças pontuais com poder técnico mais alto, com um pouco mais de experiência, o Fluminense faz ao contrário, ele pega o seu principal investimento e coloca em atletas veteranos e que principalmente não podem jogar juntos, né? A gente ficou muito claro na partida de ontem contra o Goianiense que, por exemplo, você pega os seus maiores ativos, né? Não ativos porque esses jogadores não vão render mais dinheiro, você pega os seus principais custos financeiros, Nenê, Paulo Henrique Ganso e Fred, você não consegue colocar de forma alguma esses 3 jogadores juntos dentro de campo. Um só pode jogar sem o outro praticamente. Quando você coloca 2 desses 3 em campo, você já começa a sentir um pouco de problema. Acho que Ganso e Fred, numa situação com muitos jovens, até podem ser colocados juntos. O Ganso com o Nenê sem o Fred, também com o meio de campo com mais mão, talvez até possam jogar juntos. Mas os 3 juntos, os 2 juntos em situações assim, corriqueiras, é muito difícil você imaginar. Se você somar isso ainda a Hudson, a Egídio, a Matheus Ferraz, que não está entre os maiores salários do elenco, mas também tem quase 37 anos, você percebe que a formação do elenco do Fluminense foi um tanto quanto inviável. Então, fica a reflexão, torcedores do Fluminense, torcedores do Santos, eu acho que o Santos é um exemplo a ser seguido. Não que a gestão do Santos seja boa, tá bom, pessoal? O Santos tem diversos problemas administrativos, a gestão do Santos, questões extracampo do Santos esse ano também foram muito mal conduzidas, mas é inegável que o aproveitamento da base e as balas de prata, digamos assim, na hora de contratar esse ano, foram bem feitas. Ano passado, por exemplo, o Santos usou a sua bala de prata para contratar o Cueva, gastou 6 milhões de euros, colocou um jogador que não agregou em nada, pedido do Sampaoli. Esse ano já vimos que esse erro não foi cometido. Ah, Felipe, então você está falando que todas as equipes do Brasil que não têm dinheiro têm que contratar 2 jogadores e colocar o resto todo no time da base. Bem, pessoal, não é isso. Eu estou falando que equipes que conseguem ter grandes talentos na base, como Santos e Fluminense, não são todos os times do Brasil que tem uma categoria de base tão repleta, deveriam apostar mais nesse caminho, trazer jogadores, dar as suas poucas tentativas de investimento em jogadores que com certeza vão te agregar e vão poder jogar juntos em campo, se possível, e também trazer apostas, jogadores jovens, de oportunidades de mercado de times menores do Brasil, de campeonatos estaduais e completar com a sua categoria de base. Fica mais uma vez a reflexão. O que é melhor? Em vez de você ter Digão, Egídio, Matheus Ferraz e Muriel, não seria melhor você pegar a remuneração desses todos e trazer um jogador que vai resolver? Ao invés de trazer um monte de jogador para compor elenco, ficar ali no banco, onerando a sua folha e tirando o espaço de jovens atletas? Eu acho que o caminho, a reflexão,
fica mais ou menos por aí. Beleza, pessoal? Ficou bem grande aqui a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido o meu ponto. Comentários aqui no vídeo sempre abertos para vocês darem feedback sobre a análise, sobre o ponto que eu trouxe aqui no vídeo. Vamos debater o futebol brasileiro, porque a FBTV está aqui para isso. Beleza, pessoal? Lembrando sempre, redes sociais na descrição. Se inscreve aqui no canal, like no vídeo. Vamos dar aquela moral. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!